Porque, às vezes, a nossa expressão de fé é desfeita com o comportamento, é desfeita com atitudes de incredulidade. E a incredulidade impede os milagres do Senhor. Lá em Mateus 13:58 diz que Jesus não pôde realizar muitos milagres ali, por causa da incredulidade. Então, quando você olha para os milagres de Jesus, quando você vem para a igreja, quando você vai orar em prol de uma causa difícil, quando você pede para interceder por este ou por aquele, você crê? Porque o nosso problema é exatamente esse. Eu costumo dizer, se lá no céu houver algum arrependimento, o grande arrependimento será o fato de termos orado tão pouco, de termos exercitado a fé tão pouco, quando os milagres estavam à espera de uma palavra com fé, de uma palavra ungida, de uma palavra de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, porque você é exatamente a expressão de Deus. Agora, meus queridos irmãos, Jesus disse em Marcos 9:23 para aquele homem: você crê? Tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Como essas obras de Deus permanecem em nós? Como podemos ser a expressão do próprio Deus? Aí nós temos que ler alguns versículos, lembrar de alguns versículos. João 14:23. O Senhor Jesus disse que nós ali somos moradas dele em espírito. Nós somos morada dele em espírito. Viremos para ele e faremos nele morada. Ele quem? Quem é esse ele? Você, eu, nós. Mateus 18:20. Onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, ali eu estarei no meio delas. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Deus habita no templo, anda no meio do seu povo. As referências são vastas. Apocalipse, acho que é o capítulo 1, não sei se é o versículo 8, que diz que ele, o Filho do Homem, anda no meio dos 7 castiçais. Anda no meio dos 7 castiçais. Aleluia. E o castiçal, os castiçais são as igrejas. Deus anda no meio do seu povo, Deus está com o seu povo, Deus fala com o seu povo, Deus habita no seu povo, o Espírito de Deus habita em você, Deus está em nós. Meus irmãos, onde está onde está a dificuldade? Está em acreditar. Glória a Jesus. Aí, quando a gente começa a estudar o livro de Atos, do capítulo 1, a promessa, capítulo 2, o Espírito que vem, capítulo 3, cura, paralítico, capítulo 4, 5, as ações daquela cura, capítulo 5, aquele problema lá da Ananias e Safira, capítulo 6, unção dos diáconos, capítulo 7, já o Estevão sendo martirizado e ao mesmo tempo pregando, capítulo 8, o Evangelho em Samaria, capítulo 9, Paulo que sai a perseguição dos cristãos e tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco, capítulo 10, o Pedro lá em Cesareia, pregando lá para Cornélio, capítulo 11, aí já vemos os discípulos se arregimentando, saindo, capítulo 12, o Herodes que prende Pedro, e Pedro está lá na prisão, mas a igreja se reúne na casa de Maria, e faz contínua oração por ele a Deus, contínua
pedindo uma oração. Enquanto Pedro está preso, o anjo de Deus entra naquela cadeia, aleluia, e Pedro se levanta e sai, pensando que tem uma visão, porque era comum Pedro ter visão, revelação, era comum Pedro ter todos esses detalhes interessantes. Pedro se levanta e sai daquela cadeia e vai exatamente lá onde os irmãos estavam orando. Eu estou falando coisas maiores, quer dizer, é o Senhor que continua com a sua igreja. Capítulo 13, a igreja de Antioquia, a igreja que estava em Antioquia tinha alguns profetas, Paulo, Barnabé e outros, e eles orando a Deus em jejum e oração. O Espírito de Deus falou na igreja: separai para mim Paulo e a Barnabé para uma obra que eu tenho chamado. E esses, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleus, chegaram a Salamina para pregar a palavra de Deus. E um tal de procônsul Sérgio Paulo queria ouvir a palavra de Deus, mas surgiu um demônio chamado Elimas e começava a lançar tropeços. Paulo, cheio do Espírito Santo, diz: ó filho do diabo, cheio de malícia e todo engano, não cessarás de atrapalhar os retos caminhos do Senhor. Eis aí a mão do Senhor contra ti. O homem ficou cego imediatamente. O governador da ilha creu. Aleluia. Aí você pega as missões de capítulo 14 até o 28, as missões paulinas, vai e vem, Deus fazendo coisas maravilhosas, extraordinárias. Eu pulei o capítulo 10, no capítulo 10 fala de Pedro que estava lá em Jope, esperando o almoço, e enquanto ele estava lá, orando a Deus, então Deus deu uma visão, e ao mesmo tempo deu uma visão para Cornélio, aleluia, e ali Deus abre a porta aos gentios. O que é isso, pastor? É a ação de Deus, é Deus mostrando: eu sou maior na vida dos meus filhos, eu continuo operando, fazendo obras maravilhosas, extraordinárias. Que é isso? É a promessa de Deus que se cumpre diuturnamente na vida dos seus filhos. Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor, glória a Jesus. Aí nós temos a tendência de imaginar: mas isso é Pedro, isso aí é com Pedro, não, isso aí é com Paulo, isso é com Elias, isso é com Eliseu, isso aí é com Isaías. Mas a palavra de Deus diz em Tiago 5,17 que Elias era um homem como nós, e orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu durante 3 anos e 6 meses, e depois orou de novo e choveu. Sabe que a primeira ressurreição que nós encontramos na Bíblia, a primeira ressurreição que está registrada na Bíblia, foi a ressurreição realizada pelo profeta Elias. Primeira ressurreição, aleluia. Olha só, mas era o Elias. Bom, mas você vê depois no 2º século, Tertuliano, Irineu, você vê o 3º século, vê o 4º século, vê o 5º, depois chega em Lutero. Antes de Lutero você chega em Francisco de Assis, que a Igreja Católica diz que é um santo, mas era um santo, um homem de Deus. Claro que Assis virou um centro de idolatria, mas Francisco de Assis era um homem que vivia orando e jejuando. Você vê ali Pedro Valdo, onde surgiu a igreja dos valdenses. Você vê John Wakefield, George Wakefield, depois você vê John Hus, Jerônimo Savonarola, você vê Martim Lutero, depois você vê pós-reforma, e o trabalho de Nicolaus von Zinzendorf na batalha, que levantou um grupo de oração que durou 100 anos de oração ininterrupta, e daí saíram as missões modernas, que passou pela Inglaterra e veio até os Estados Unidos, início do século 20, Azusa Street, onde começou os grandes movimentos como fruto das orações. Mas antes disso, não podemos esquecer de Philippe Jacob Spener, século 17, em Frankfurt, na Alemanha, que ele diz que Lutero deixou parado, e ele começou então um movimento de santidade, e criou uma sigla conhecida como Pia Desidéria, cuja tradução é desejos piedosos, desejo de buscar a Deus. Naquela ocasião ele instituiu culto nos lares, culto nas casas, culto nas universidades, e daí surgiu o movimento pietista, que daí para frente eu creio que foi a verdadeira reforma. Eu escrevi um livro sobre 500 anos da reforma e suas lições para os dias atuais, quando
tivemos os 500 anos, e eu trabalhei exatamente nessa ideia de Philip Jacques Spener, que dali veio um movimento de santidade, de busca, que desencadeou em Zinzendorf, e dali do século 20, lá na Azusa Street, saíram os missionários, as igrejas, tudo como fruto da oração. O que é isso? Isso é continuidade, isso aí é as obras de Deus que continuam na vida do seu povo, da sua igreja. Glória a Deus. Então veja bem, você pode, porque hoje o Elias é você, o Paulo é você, a Lídia é você, aleluia, a Susana Wesley é você, aleluia, a Madalena é você, a Maria é você, aleluia, o Timóteo é você, porque eles se foram, mas a obra continua, e Deus conta com você, porque a igreja de Jesus está viva. Mas vamos negociar até meia-noite? Eu já tenho que parar, irmãos, meu Jesus. Então, irmãos, eu já vou encerrar, mas que eu estou embriagado, o fogo está descendo. E eu quero encerrar com as ações proféticas em nome de Jesus. 3.3 do livro, 3.3, ação profética de fé em nome de Jesus, aleluia, do capítulo 3, tópico 3.3, o que seriam essas ações proféticas em nome de Jesus? Nós temos alguns exemplos interessantes, porque às vezes nós não prestamos atenção no que dizemos, no que falamos, e nós precisamos tomar cuidado com aquilo que falamos, porque nós somos profetas de Deus. Nós somos profetas. E o que é um profeta? Aquele que profere, aquele que fala. E esses dons proféticos estão na igreja. E nós podemos falar sim em nome de Jesus, baseado na palavra. Não é falar inspirado pelo Espírito Santo, porque a igreja pentecostal, a igreja de Cristo, é a igreja que acredita na ação do Espírito Santo, na continuidade dos dons. A igreja de Jesus não é cessacionista, porque os cessacionistas não acreditam mais nos dons, não acreditam mais na ação de Deus, na operação de Deus. E aí vamos observar aqui alguns fatos. Por exemplo, Moisés, está aí no livro, estendeu a sua mão com a sua vara para o mar, como exemplo de ação profética. Ele tinha na sua mão uma vara, né? E Moisés tocou com a sua vara e o mar se abriu. Veja que é uma ação profética. Deus sempre vai te dar alguma coisa para que você possa trabalhar. Logicamente, ele tinha que fazer aquilo, porque foi o Senhor que falou para que ele fizesse, e o mar se abriu. Então, eu vejo aí uma ação profética. A pregação, por exemplo, é uma ação profética. Você prega acreditando que Deus vai fazer alguma coisa. Você ora acreditando que o Senhor vai curar. Você ora pedindo batismo com o Espírito Santo, acreditando que Jesus vai batizar. Uma ação profética. Em Êxodo 17, Moisés estava na montanha, e lá embaixo estava Amaleque. E Moisés precisava de ficar com as mãos levantadas. Enquanto as suas mãos estavam levantadas, Israel prevalecia. Ação profética. Por isso que nós, pastores obreiros, ação profética. Orar pela igreja, orar uns pelos outros, em nome de Jesus. Eu creio na bênção de Deus na sua vida, na prosperidade de Deus na sua vida, na direção de Deus na sua vida, nas portas que se abrem, nos milagres que vão acontecer, nas coisas maiores que já estão acontecendo. Aleluia. Agora, lá em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14 a 19, Eliseu estava a morrer, e o rei Jeoás foi visitá-lo. Os assírios estavam acampados em redor de Israel, e ele queria uma instrução de Eliseu para saber o que fazer, porque Eliseu ali era um profeta de Deus. O mundo precisa de mais profetas como Eliseu.
como Elias, e que seja você esse profeta. Aí o rei e o profeta, o profeta falou para o rei tomar o seu arco e atirar a sua flecha para fora da janela. Está lá em 2 Reis 13, 14 e 19. Para que ele atirasse a flecha para fora da janela em direção ao inimigo. Era uma declaração de guerra. E o rei disse, e o profeta disse: esta é a flecha do livramento do Senhor. E depois que ele fez isso, ele diz: agora você pega essa flecha e atira contra a terra. E aquelas ações, mesmo que o rei não soubesse, eram ações proféticas. E ele, o que fez? Ele pegou e feriu a terra 3 vezes e parou. Então o profeta se indignou: você não deveria ferir apenas 3 vezes, você deveria ferir 5 ou 6 vezes, porque cada ferimento da sua flecha na terra era uma ação profética. Você só vai vencer o inimigo 3 vezes. Então a proposta que eu tenho em nome do Senhor para a igreja Betânia e para os irmãos é ação profética de fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fira a terra 3, 4, 5, 10 vezes. Ezequiel capítulo 37 também é outro exemplo. Profetiza contra esse vale de... Irmão, o que é um vale de ossos secos? É o mundo que nós estamos vivendo, é o Brasil que nós estamos vivendo. De repente, ao seu lado é um vale de ossos secos. O que é um exército cheio de ossos? Mas o Senhor levou Ezequiel lá e diz: olha, esses ossos poderiam viver? Profetiza. E de repente os ossos começaram a se mexer, e um bate no outro. E eu, quando leio esse texto, eu começo a ouvir aqui no meu ouvido: tec, tec, é um osso batendo no outro, tec, tec, com pouco levanta, com pouco vem a carne, com pouco vem a pele, com pouco vem a boca, vem o cabelo, e o exército inteiro se levanta. Irmãos, em nome de Jesus, comece a profetizar em nome de Jesus, porque coisas grandes e maiores vão começar a acontecer na sua vida. Diga comigo: tec. Fale assim: tec. Mais outro: tec. É os ossos estão batendo um no outro. É os milagres de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E para finalizar, duas coisas. A multiplicação dos pães, Mateus capítulo 14, 13 a 21. Os discípulos falaram para Jesus assim: olha, mestre, já está tarde, né? Pô, preciso comer. Como é que a gente vai fazer aí, Senhor? Aí Jesus olhou para eles: dai-lhe vós mesmo de comer. Xerox gostava desse versículo. Versículo 16. Dai-lhe vós mesmo de comer. Não é mistério que eles vão dar-lhe voz, mas como, Senhor? São 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Aí meu irmão que não é crente falou assim: mas mulher não contava naquela época mulher? Meu irmão que não é crente falou isso. Falei: rapaz, para com isso. Depois vamos para a escola dominical que a gente vai conversar um pouco. Aí, olha só, dá-lhe voz de comer. Mas Senhor, como dá comida para 5.000 pessoas partindo do nada? Mas é por isso que eu gosto da frase: Deus é como um grande cozinheiro que pegou o nada e temperou com o tudo. Como? Partindo do nada alimentar. Aí com pouco alguém olha aqui, olha ali. Aí tem um rapazinho, um discípulo chamado André, que eu chamo de obreiro prático. Ah, tem um moço aqui com 5 pães e 2 peixinhos. Aquele moço devia estar doido para comer aquele lanche, mas no meio daquela multidão toda, e o peixe cheira, né? Mas o menino resolveu entregar aquilo nas mãos do Senhor. Era o que Jesus precisava. Então quer dizer, o Senhor precisa de uma ação. Você precisa estar de olho nos sinais de Deus. Você precisa discernir
as coisas estão acontecendo. Às vezes você precisa de uma coisa grande acontecer na sua vida, o sinal está aí o tempo todo, mas você precisa fazer alguma coisa. Abra os seus olhos. Os irmãos precisaram de reformar a igreja. O que os irmãos fizeram aqui? Irmão, vamos reformar, vamos fazer. Está reformada a igreja. Não temos dinheiro, dinheiro veio. Estão devendo alguma coisa? Espero que não. Se tiver, não vão pagar agora. Se bem que ontem eu estava na igreja pregando, e aí, falando de fé, eu falei, irmãos, o que você precisa de? Que você está precisando de alguma coisa? Vem aqui buscar. Vem aqui na frente buscar o que você precisa. Ninguém foi, mas de repente uma criancinha falou assim: pastor, eu quero uma bonequinha, um ursinho e aquele negócio de canetinha de pintar. Foi a única que falou. Falei, pô, você vai ter a sua canetinha, a sua bonequinha de pintar. Mas olha só, 5 pães e 2 peixinhos. Agora eu pergunto para os irmãos: quanto é 5 mais 2? Não, nas mãos de Jesus. 5 mais 2 não é 7, é 5.000 e ainda sobra 12 cestos. O que você tem? Algo grande e maravilhoso você tem. Você tem talento, você tem vocação, você tem inspiração, você tem chamado, você tem profecia, você tem coisas grandes, mas você não pode ficar olhando o que o outro tem. Olhe para aquilo que Deus colocou na sua vida. Senhor, o que eu tenho é pouco, coloque o pouco diante dele, porque os milagres vão acontecer em nome de Jesus. Finalizando. Lá no Texas, tinha uma escola teológica, e de repente faltou dinheiro para pagar os professores, pagar as despesas da escola, e a escola era muito boa para formar obreiro, e não tinha jeito de pagar as contas, e eles resolveram fechar a escola teológica. Mas antes de fechar, eles resolveram fazer o mais importante. Nós vamos orar primeiro, porque depois da oração tudo é possível. Aí um orou, outro orou, aquela oração meia batista, mas a oração batista é a oração de Ana, que só movia os lábios, e o Senhor ouviu também, que às vezes muito barulho é igual lata vazia. Então isso vai depender muito do momento. De repente um professor começou a orar assim: Senhor, esse estado é rico, essa terra é sua, tudo que tem aqui é seu, e esse estado aqui tem muito gado, Senhor, tem muito fazendeiro com muito gado. Nós estamos precisando pagar essa conta. A oração dele: nós vamos pagar essa conta, Senhor. Então, Senhor, o gado que tem aqui é seu, a terra é sua. Eu quero só pedir uma coisa para ti, Senhor. Vende umas cabeças de gado, já que o gado é seu, e manda o dinheiro aqui para a gente pagar essa conta, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Os professores olharam para ele: que oração mais estranha é essa? De repente um homem vendeu gado para fazer um negócio, não deu certo o negócio, ficou bravo. Tem gente que fica bravo, mas é Deus que faz ele ficar bravo. Ficou bravo, passou bem na frente da escola teológica, não deu para fazer o negócio. Sabe da coisa? Esse povo deve estar precisando de dinheiro. Foi lá: eu vou doar esse dinheiro para o seminário. Tocou a campainha, o secretário veio atender, disse: olha, eu vendi um gado aí para fazer um negócio, não deu nada certo. Eu passei aqui, vi que vocês é uma coisa de Deus, eu quero doar esse dinheiro, porque eu tenho muito gado e isso aqui não vai fazer falta. Está aqui o cheque. A menina pegou o cheque, foi lá no escritório onde o professor Harry tinha acabado de fazer a oração. Aí ela bateu na porta e falou: Senhor, passou um homem aí, não entendi nada, disse que vendeu um gado e não deu certo o negócio dele, aí resolveu doar o dinheiro do gado para a escola. O diretor pegou o cheque, olhou para o professor que tinha acabado de falar amém, porque Deus já estava trabalhando na oração dele. Disse: Harry, Deus acabou de vender o gado. Então, irmãos, Deus vende o gado, Deus vende a terra, Deus faz coisa tremenda, e Deus multiplica o pão, multiplica, derruba as muralhas, porque o Senhor é o Deus da promessa, e é o Deus dos milagres. Aleluia, é isso.
Deus te abençoe, Deus te guarde. Essa é a porção que Deus nos deu essa noite. Retorna a palavra. Glorificado seja o nome do Senhor. Quantos recebem essa palavra? Irmão, deixa eu lembrar aqui também os irmãos. Ontem o pastor Paulo Romero, o pastor do clero, agradeceu muito a ajuda que ele nos deu aqui. E o pastor Elias Cross também foi um homem que semeou aqui para esse teto chegar. A Igreja Cristã da Trindade e a Igreja Assembleia do Guacuri também nos ajudou. Aqui está. Eu mandei umas fotos para o pessoal que nos ajudou. Ficou bonito, irmã Ardênia? Gostou? Ficou bom, né? Glória a Deus. 3 meses, viu? 3 meses. Começamos 12 de maio, terminamos 12 de agosto. Em nome de Jesus. Meus amados, vamos semear em boa terra agora? Nós vamos consagrar ao Senhor nosso dízimo e nossa oferta. Você pode fazer de 3 formas. Fisicamente, os envelopes estão no banco. Pelo cartão de débito ou crédito, o pastor Ronaldo vai ficar aqui na frente se der o sinal. E o QR Code está no banco. Tem alguns bancos tem um QR Code. É essa chave Pix aqui, ó. Tá bom? Quem está na internet, está nos assistindo, você pode fazer pela chave Pix e fazer a transferência, a não ser que você esteja fora do Brasil, não dá para fazer assim. Mas se você entrar no aplicativo da igreja ou no site, você consegue fazer por cartão de crédito, tá bom? Quem nos assiste. Quem está aqui pode fazer por cartão, pode fazer pela chave Pix ou por dinheiro. Nós vamos orar, o pastor Ronaldo está aqui. Esse é o pastor Ronaldo, quase ninguém conhece ele. Você pode vir aqui, passar o seu cartão de débito ou crédito, em nome de Jesus. Amém? Vamos consagrar nosso... Nós vamos pagar segunda-feira a gráfica que imprimiu os livros. Amém? Vamos consagrar... Pastor Jurandir, vem aqui orar para o dizimista ofertante. Pastor Jurandir vai orar nesse momento. Oremos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, oramos sobre a vida dos teus filhos que vão ofertar e dizimar. Senhor, prospera, abre as portas, Senhor, que nunca falte na mesa, na despensa, e o Senhor venha suprir todas as necessidades, no nome de Jesus, para a tua glória. Amém, Jesus. Obrigado, pastor. Vamos louvar o Senhor com um louvor que tem tudo a ver com o final da mensagem. Pode pôr aqui na tela, Júlia. Os guerreiros se preparam para a grande luta, e Jesus, o capitão que avante os levará. Todos juntos agora. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa, me alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Os pés de Cristo prosseguindo avante, não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória
se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. A terceira, dá-te pressa, não vacile, hoje te chama aonde? Pelejar ao lado do Senhor, entra na batalha onde mais o fogo inflama, e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. A última, a peleja é tremenda, torna-se reguida, mas são poucos os soldados para batalhar. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente encontrar, até que eu possa se alegrando na vitória, onde Deus vai. Amém, amém, amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus abençoe os irmãos. Permaneça em pé. O pastor do clero vai falar com vocês. Amanhã, meus amados, prestem atenção. Amanhã, 8 horas, o café da manhã. Confirmei com as irmãs responsáveis agora. 8 horas, café da manhã. Venha para o café da manhã, todo mundo. Ah, eu estou dormindo na casa do irmão fulano. Não toma café não, todo mundo toma um café aqui, para ganhar tempo. 9h30, começa o culto. Pastor Israel Januário vem lá na Zona Oeste, vai falar capítulo 5, 6. Amanhã, pastor Januário, 5, 6. A comida é grande, ele vai parar meio-dia. Venha, toma café rapidinho, certo? A gente tem um período de louvor rápido, e o pastor Israel vai ficar com a manhã inteirinha até meio-dia. Você tem que vir mesmo com vontade de comer. Amém, meus amados? Meio-dia temos almoço, retornamos às 2h30 da tarde. À noite, missionária Simone de Melo, à tarde 2h30, pastor do clero no primeiro horário, pastor de Djalma no segundo horário, missionária Simone à noite às 7h30. Aí sim estaremos completos com o Jardim Brasil, Registro, Tapetininga, Capão que chegaram agora, a igreja sede, e as irmãs vão apresentar a coreografia. Amém, Ivone? Amém, meu missionário Ivone? Meus amados, hoje, por causa de problemas técnicos, não vamos ter cantina. Não fique chateado, tá bom? Mas amanhã a gente retorna. Meus amados, nós estamos chegando no término do culto. Eu sempre digo que eu fico muito triste quando vai terminar o culto. Se dependesse de mim, eu varava a noite todinha. Amém? Se dependesse de mim, eu varasse a noite toda. Amém? Nós somos gratos a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã, que evitou todos os esforços para estar ontem e hoje aqui na casa de Deus. Não perca, esteja conosco amanhã para o ensino da palavra de Deus. Conforme nós dissemos anteriormente, que a escola tem este princípio, entendeu? Essa finalidade de instruir homens, mulheres e um membro da igreja para que não seja levado por qualquer vento de doutrina. Amém? Pegue na mão do seu irmão em nome do Senhor. Irmão Ronaldo está onde?
Está na oferta. Irmão, vamos orar aqui. Irmão Valdir, aqui. Rápido. Vamos orar. Agradece a Deus pelo culto. A paz, igreja. Neste momento, ó Pai, nós queremos somente agradecer a Ti, Senhor, pela palavra ministrada nesta noite. E nós sabemos o quanto os Teus filhos têm se esforçado para vir neste bom. Coloca as Tuas mãos abençoando a Tua igreja, abençoando o Teu povo. Que a palavra ministrada, Senhor, ela venha nos fortalecer a cada dia, porque nós precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, precisamos ser fortalecidos pelo Teu Espírito Santo. Renova, Senhor, a cada dia a Tua igreja, através do Teu Espírito, Senhor, e leva-nos debaixo da Tua mão poderosa, nos guarda, livra, dá-nos da Tua paz, em nome de Jesus agradecemos, ó Pai, aleluia. Amém. Ore por todos, inclusive pelos idosos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, ó Deus. Queremos, ó Deus amado, pedir que o Senhor esteja abençoando, Pai Santo, aos irmãos que nesta noite não puderam estar conosco. Visita os enfermos, doentes, Pai. Senhor, leva a cura, saúde, Pai, derrama a Tua graça. Pai Santo, Deus poderoso, aleluia. Visitando cada lar, Senhor, cada família. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos, ó Pai. Cura os doentes. Cura, Deus poderoso, aleluia, Pai. Aqueles que necessitam de saúde, que o Senhor derrame a Tua graça. Nós oramos, ó Pai, e abençoamos no nome de Jesus para a Tua glória. A irmã Ardene, esposa do pastor, ela está à disposição dos irmãos que desejarem adquirir o material do pastor José Elias Crossi. Se o irmão tem condições, não deixa de adquirir este material, que é preciosíssimo na vida dos irmãos. Pastor Elias, por gentileza. Ore pela igreja em nome do Senhor. Foi muito bom estar com vocês, que a bênção de Deus permaneça na vida de todos vocês e que grandes coisas comecem a acontecer a partir desta escola, coisas maiores na vida ministerial, na vida financeira, na vida emocional, na vida conjugal e nos seus projetos. Pai, em nome de Jesus, Te louvamos pelo privilégio, oportunidade de passar esses momentos tão preciosos na Tua casa. Que a Tua boa mão, a Tua unção permaneça aqui, abençoando a Tua igreja, o Teu filho, pastor Ducler, a diretoria, as congregações, meu Deus, e que possamos continuar ouvindo a Tua voz. Nós oramos e Te bendizemos por tudo. Ser conosco a caminho de nossos lares, coloca o Teu anjo, conserva o Teu anjo ao nosso lado, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com nós e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. E todos digam amém. Vire para seu irmão que está ao seu lado e cumprimente-o em nome de Jesus. Vão na paz do Senhor, meus amados. Deus abençoe a todos.